Você muito provavelmente conhece algum desses filmes: A Bruxa de Blair, Borá, Eu Ainda Estou Aqui e O Que Fazemos nas Sombras. Mas você sabe o que significa mockumentary? Antes mesmo de respondermos essa pergunta, vamos voltar a 30 de outubro de 1938 e ao feito de um jovem de apenas 23 anos chamado Orson Welles. Isso mesmo, a mente genial responsável por um dos maiores clássicos do cinema, Cidadão Kane. Welles encabeçou a dramatização de rádio do livro A Guerra dos Mundos, um thriller de ficção científica sobre uma invasão de marcianos. Uma das razões que fizeram um show tão convincente foi o uso de relatórios de rádio descrevendo o primeiro pouso de marcianos perto de Princeton, Nova Jersey, e seu rápido e mortal avanço para Nova York. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of Naquela altura, o público americano estava acostumado com notícias que interrompiam os programas de rádio, já que eles as ouviam com frequência diante da possibilidade de estourar uma guerra na Europa. Welles tocou nessa familiaridade de forma certeira, se aproveitando também, é claro, da conexão com a factualidade que o jornalismo e o rádio têm. As manchetes do jornal em toda a América noticiavam sobre o terror que Welles teria criado, mas sabemos por meio de várias fontes que os relatos foram um pouco exagerados. De qualquer maneira, esse famoso episódio mostrou como o poder das comunicações de massa poderia ser usado para criar ilusões teatrais e manipular o público. Ainda que o episódio com a Guerra dos Mundos geralmente seja relacionado às origens históricas dos mockumentaries, seu verdadeiro desenvolvimento aconteceu a partir da década de 60. E de lá para cá, muita água já passou embaixo dessa ponte. O termo mockumentary vem da junção da palavra mock, que significa falso, e documentary, que significa documentário em inglês. Uma das maiores referências quando se discute documentários é Bill Nichols. Ele sugere que existam 6 tipos documentais básicos: o poético, o expositivo, o observativo, o participativo, o reflexivo e o performático. Classificações que também podem ser usadas para descrever os mockumentaries. Para ele, é um erro que documentários tentem vender a ideia que apenas retratam fatos, que são imparciais de qualquer subjetividade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a representação é um fator crucial para o gênero documental. Já os mockumentaries brincam com o conceito de representação realista, às vezes com o objetivo de apenas entreter, outras vezes com propósitos mais críticos. No fundo, eles satirizam nossa ideia pré-concebida de documentário. Um dos meus mockumentaries preferidos e o foco deste vídeo é Zelig, 17º filme da carreira de Woody Allen. Lançado em 1983, chegou a ser encarado apenas como uma novidade técnica de uma piada, mas análises posteriores acabaram revelando as múltiplas camadas dessa obra incrível. Ambientado nas décadas de 20 e 30, o filme conta a história de Leonard Zelig, um jovem judeu com um distúrbio camaleão, que permite que ele se pareça com qualquer pessoa ao seu redor. Quando está ao lado de músicos, torna-se músico. Ao lado de orientais, ganha características orientais. Ao lado de negros, torna-se negro. E assim por diante. Usando paródia, filmagens de notícias reais, talking heads e alguns efeitos especiais, Zelig se torna um fenômeno de celebridades e figuras famosas, posando ao lado de nomes como Charlie Chaplin, Papa Pio XI, Adolf Hitler, entre outros. Zelig ora é celebrado, ora é considerado vilão. Imagens históricas de um desfile comemorativo pelas ruas de Nova York são intercaladas com depoimentos fictícios de intelectuais renomados, como a escritora Susan Sontag e o crítico literário Irving Howe, que comentam sobre a importância e a estranheza que foi a vida e obra de Leonard Zelig para a sociedade norte-americana. Ao usar os depoimentos de figuras reais da academia, Allen dilui os limites entre ficção e realidade. Metade do filme foi feito com imagens de arquivo selecionadas de um total de 150 horas de material. Juntamente com o diretor de fotografia e parceiro habitual de Woody Allen, Gordon Willis, foram usadas lentes, câmeras, equipamentos de som e luz dos anos 20, para trazer mais veracidade à obra, além de simularem danos aos negativos, dando o efeito de chuviscos e imagens gastas. A década de 20 foi muito marcante para os americanos, um momento de enorme euforia e prosperidade.
vistas pela efervescência do American Way of Life e o florescimento da cultura de massas marcada pela indústria das celebridades. Acompanhar o estilo de vida dos astros e estrelas dos filmes mudos era quase uma regra. A imprensa se alimentar dos escândalos de Hollywood também. Leonard Selig, diferente de pessoas normais, não precisa atuar diante dos outros, utilizando máscaras sociais para conseguir circular e ser aceito nas diversas situações da vida cotidiana e correr o risco do corpo emitir sinais que o coloquem em xeque. Afinal, seu efeito camaleônico permite que ele apenas interaja sem sofrimento. O próprio Woody Allen certa vez falou sobre suas motivações. Eu queria fazer um comentário com o filme sobre o perigo de abandonar o eu próprio, verdadeiro, em um esforço para ser amado, para não criar problemas, para se encaixar. Isso leva ao completo conformismo e à total submissão das vontades, exigências e necessidades de uma personalidade forte. Selig produz simbolicamente elementos que expõem um mapeamento da vida social, econômica e política. Além de entreter, é capaz de criticar e legitimar como verdadeiro o espetáculo que é o modo de vida pós-moderno. E assim, levanta uma questão muito difícil de responder. É possível encontrar uma verdadeira identidade num mundo onde ilusão e realidade são confundidas e a verdade sempre parece contraditória?